convidando os que nos assistem, nos ouvem pelas redes sociais. Vamos passar para o estudo do Livro dos Espíritos. Então a gente viu no mês passado, na última segunda-feira do mês, aquela divisão do Livro dos Espíritos. A gente está só recapitulando assim muito rapidamente, porque o nosso prazo aqui é muito curto. Que a gente viu que Kardec elaborou o Livro dos Espíritos, codificou a doutrina através do Livro dos Espíritos, e depois ele desdobrou isso no Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno. Isso nós vimos na última vez. E também nós vimos um resumo dos itens, dos 17 itens que compõem a introdução do Livro dos Espíritos, é assinada pelo codificador. E a gente, então, nós falamos sobre isso, sobre o resumo desses 17 itens que compõem a introdução do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos começar, então, um resumo também, porque essa introdução é bastante extensa. E o primeiro item que a gente fala é sobre Deus. Então, Kardec privilegiou o primeiro... primeiro item falando sobre Deus. E para nós que somos cristãos, esse assunto é um assunto pacificado. Todos nós acreditamos na existência de Deus. Fomos criados assim, foi nos mostrada a existência de Deus. Mas essa não era uma realidade da Europa na época de Kardec. Existiam algumas filosofias que eram filosofias materialistas. Daí a importância dele inserir logo no início a questão da existência de Deus. Dentre essas filosofias materialistas, existia aquela liderada por Karl Marx, que depois desdobrou-se ou desagou no comunismo, tanto na Rússia como na União Soviética, na época, como na China, e depois foi espalhando, que chegou até aqui a América Central, com Cuba, a Venezuela. Então, todos esses países são países materialistas. Então, lá, nesses locais, nessa época de comunismo exacerbado mesmo, a Rússia, por exemplo, a União Soviética, as igrejas se tornaram museus. São belíssimas as igrejas russas, então elas se tornaram museus. Hoje existem já os cultos, e a igreja, no caso do cristianismo, é a igreja ortodoxa russa. E há pouco tempo a gente viu notícia nos meios, na televisão, na mídia, de um momento em que o presidente da Rússia, o Putin, foi a uma missa ortodoxa em uma determinada igreja lá de Moscou. Mas no período de Kardec isso seria impossível. Então nós gostaríamos de ter a colaboração da Nilce aqui na leitura. Seria bom um outro microfone, né? Enquanto a Nilce se prepara aí, vamos ver lá, né? Então, ele, nesse resumo, ele está falando: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, poderoso, soberanamente bom e justo, e criou o universo. E no outro parágrafo: o mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, enquanto o mundo corporal é secundário. Aí a gente inverte, né? A gente acha que o mais importante é esse, e nós descuidamos do espírito imortal. Nós podemos dizer que mais de 90% das pessoas dão mais atenção às condições de ordem material, ao corpo material, aos compromissos de ordem material, em detrimento às condições do espírito, à evolução do espírito. Enquanto o mundo corporal é secundário, este poderia deixar de existir, quer dizer, o mundo material, ou nunca ter existido, sem alterar a essência do primeiro, do mundo espiritual. Quem trabalha com a mediunidade, com os trabalhos de médium, mesa de médium, a gente está cansado de receber espíritos que têm 300 anos, 500 anos, que estão na erraticidade. Quer dizer, espíritos que não reencarnaram, têm 300, 500 anos. Daqui a pouquinho a gente vai ver esses termos
com relação, por exemplo, à erraticidade, perispírito, diferença entre alma e espírito, nós vamos ver na sequência do nosso estudo. Então, o importante é espírito, e eles estão em todos os lugares. Por isso é que Kardec pergunta aos espíritos se eles influenciavam nas nossas vidas. E a resposta é: influenciam muito mais do que imaginais. De ordinário, quer dizer, com frequência, são eles, os espíritos, que vos dirigem. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho, nessa sequência aí. A alma é um espírito encarnado, e o corpo apenas o seu invólucro. Aí a gente já viu Kardec fazendo uma distinção entre espírito e alma. Então, quando nós falarmos alma nos termos da doutrina espírita, nós estamos falando de nós mesmos aqui, almas, somos encarnados. Quando nós falamos espíritos, são aqueles que não têm corpo material. É diferente do que a gente aprendeu lá no catolicismo. Porque lá no catolicismo a gente aprendeu assim: vamos fazer uma novena para as almas. Não é assim que a gente aprendeu lá? Vamos rezar para as almas. Kardec faz uma diferença. Então ele está falando que alma é o espírito encarnado. É isso. E o corpo apenas o invólucro. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E 3, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, o perispírito. Essa palavra perispírito foi criada também pelo codificador. A palavra, porque o perispírito sempre existiu. É o fantasma, gente. Quando a gente fala assim: olha, eu vi um fantasma, você viu, foi o perispírito. Isso é perispírito. E todas as pessoas têm um corpo físico, material, têm um espírito imortal, e para fazer essa ligação do corpo material com o corpo espiritual, com o espírito, ao perispírito, que Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual. É o perispírito. Ficou facílimo de entender. Quando falarmos em perispírito, nós estamos falando do fantasma. Aquela pessoa fala assim: eu vi um espírito, né? Eu estava em casa, o espírito apareceu, viu, foi o perispírito. O que aparece, o que mostra é o perispírito. O laço ou perispírito que une corpo e espírito é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. Foi o que a gente acabou de dizer. Então, quer dizer, quando vê que a gente fala, vê um espírito, a gente viu foi o perispírito ou o fantasma. Esse perispírito, ele vai levar as impressões do corpo físico para o plano espiritual. Também vamos ver daqui a pouquinho. Por exemplo, uma pessoa que teve uma lesão muito grave em determinado... amputou um membro, amputou uma perna, amputou um braço. Existem fotografias que se chamam efeito Kirlia, e são fenômenos que foram descobertos na Rússia por cientistas russos, que quando se amputa um membro, a sensação daquele membro continua existindo. Por isso que a pessoa que teve um braço amputado, uma perna amputada, está doendo, mas não tem perna, porque tem a forma perispiritual daquela perna. Uma energia envolvendo aquelas condições que não são físicas mais, mas são condições perispirituais. E nós levamos para o plano espiritual a forma do nosso perispírito. Ele pode ser moldado, mas aí já seriam outras situações, mas só para início a gente vai levar a forma que temos, por exemplo, atualmente. As pessoas que já viram o Dr. Bezerra de Menezes, médiuns de uma mediunidade muito primorosa, dizem que ele é jovem e bastante bonito. No entanto, quando ele se apresenta para os médiuns, ele se apresenta mais idoso. Quando ele fala pelo Divaldo, e ele sempre fala no
Conselho Federativo Nacional, que é o órgão que reúne todas as federações do Brasil, há quase que uma transfiguração de Dr. Bezerra de Menezes. O Divaldo, se podem observar, ele vai diminuindo, ele vai se encolhendo, ficando mais ancião, e a voz dele muda, é uma voz de uma pessoa anciã mesmo, para demonstrar ali naquele momento, para que as pessoas saibam que realmente é Dr. Bezerra de Menezes. Mas a figura dele, e assim como a gente está dando só um exemplo, outros também já têm uma outra impressão, uma outra fisionomia, um outro perispírito, de acordo com a moldagem, mas quando nós desencarnamos, nós levamos essa roupagem que nós temos, o nosso perispírito é que vai se mostrar. Os espíritos pertencem a diferentes ordens de perfeição. Eles não permanecem eternamente na mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espiritual. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído para reiniciar uma nova existência material, após lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Então, Deus não criou assim, falou assim, agora eu vou criar esse bonzinho, inteligente, bonito, muito bem dotado de virtudes, e esse de cá eu vou criar uma pessoa má, revoltada, só com viciações. Deus não fez assim. Ele criou todos iguais. É questão 115 do Livro dos Espíritos, que nós vamos estudar daqui a pouco. Ele criou todos iguais, simples e ignorantes, no sentido de nada sabermos. No entanto, ele nos dotou a todos de inteligência e livre-arbítrio. E com a inteligência e com o livre-arbítrio é que nós vamos caminhando na noite dos milênios com o objetivo da perfeição. A proposta é nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre, até nos tornarmos anjos. Já falamos também algumas vezes, ou muitas vezes, sobre isso aqui. Então, todos nós estamos caminhando nessa proposta de evolução até nos tornarmos anjos. E daí vem a necessidade da reencarnação. Sugerimos que vejam a palestra, está no YouTube, está no Face, do nosso companheiro Roosevelt Tiago, que falou na mansão no sábado último. Procurem lá, foi uma palestra que ele está falando exatamente sobre arrependimento, expiação e reparação. Então, quando nós estamos com dificuldades, nós devemos levar em conta a reparação, já estamos reparando. Outros ainda estão se endividando. Isso é uma questão de justiça divina. Por exemplo, eu saio daqui em vigilante, bato no carro, amasso o carro do fulano ali fora. Aí eu falo, nossa, mas coitado dele, né? Bati o carro. Não é assim, preciso de reparar. Eu tenho que pagar o conserto do carro da pessoa que eu estraguei. Eu, deliberadamente, por imprudência, imperícia, negligência, sei lá o quê, eu estraguei o carro. Então, no plano espiritual também, a justiça divina trabalha dessa maneira. Quando nós lesamos a outrem, nós temos que pagar, ressarcir, pagar o prejuízo. Por isso é que muitas vezes a gente está reencarnado junto com pessoas que a gente tem muita dificuldade de conviver com ela, e daí a bênção da doutrina espírita que vai nos trazer a orientação por que nós estamos reencarnados juntos. Para reparar algum equívoco que tenhamos cometido. E não adianta pensar que o erro é só do outro, não. Se estamos no barco, está todo mundo comprometido e compromissado com o processo da evolução espiritual. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar num corpo de animal. Nós vamos voltar atrás só um pouquinho naquela outra, só para dizer que na própria codificação, no próprio Livro dos Espíritos, daqui para frente nós vamos ver a escala espírita.
E nós vamos nos identificar nessa escala espírita. E a gente vai ficar com tanta vergonha, porque nós estamos na base da pirâmide da escala espírita. Todos nós estamos na base da pirâmide. É uma pirâmide que tem espíritos muito imperfeitos, espíritos perfeitos e espíritos puros. E nós vamos identificar, salvo melhor juízo, é a questão número 100 do Livro dos Espíritos, que nós vamos ver onde é que nós estamos. Com relação à encarnação sempre na espécie humana, foi uma questão que Kardec trouxe com muita propriedade também, porque as religiões reencarnacionistas orientais, elas advogam que as pessoas, os seres, os espíritos de humanos, podem reencarnar em animais. Esse processo chama-se da metempsicose. E Kardec refuta a codificação, quer dizer, ela fala que não pode jamais, porque nós não retrogradamos, então nós vamos encarnar sempre na condição de humanos. Se a gente vai, por exemplo, à Índia, e lá tem essa filosofia, esses conceitos respeitáveis da metempsicose, que o espírito de uma pessoa pode reencarnar num cachorro, num rato, num gato, e por aí vai. E Kardec diz que não. Então é isso, seria um erro acreditar que a alma ou espírito pudesse encarnar num corpo de animal, só no corpo de humanos. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso a de um espírito mau. A alma tinha sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na terra, e todas as suas existências anteriores delineiam na sua memória com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. Nesse primeiro parágrafo, as qualidades da alma são as do espírito encarnado. Nós sempre cometemos esse equívoco porque foi nos ensinado assim. O parente meu que morreu, nem desencarnou, morreu mesmo, ele vai chegar no plano espiritual santificado. A gente escuta assim, não, a minha tia, minha avó, minha madrinha, ou qualquer outra pessoa da minha família foi para o céu. A gente aprendeu assim. Talvez fosse até bom ter aprendido dessa maneira, porque senão a gente ia criança, sem conhecimento, e ficar sem saber, aquele que fica órfão de mãe, órfão de pai, para onde é que foi minha mãe, para onde é que foi para meu pai, e a gente aprendeu então, nas religiões tradicionais, que ia para o céu. E aqui está falando que não, as qualidades da alma são as qualidades do espírito encarnado. Quer dizer, se a pessoa é boa aqui, ela será boa no plano espiritual. Se ela é boa no plano espiritual, ela será boa aqui. Então, é isso que está dizendo. A morte não vai nos modificar, não vai nos fazer nem melhores, nem piores. Nós vamos continuar como somos no plano espiritual. Daí o cuidado que a gente tem que ter com relação às questões de ordem espiritual. Há necessidade que a gente veja, conheça a obra de André Luiz, os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, porque ele vai trazer as informações de quais os tipos de espíritos que convivem conosco. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito gananciosa, evidentemente que os espíritos que convivem com ela, os espíritos que estão ao redor dela, também são espíritos gananciosos, porque ela vai atrair pelo seu pensamento o tipo de companhia que mais lhe apraz. Da mesma maneira, aquele que tem o sentimento do ódio, o sentimento da vingança, o sentimento da mágoa, ele vai atrair para si esse tipo de espírito. Como também pelas nossas conversas, nós vamos atrair os espíritos. Aquela pessoa que gosta de contar o mal feito dos outros, contar tragédias, violências, os espíritos também que gostam desse tipo de assunto vão se aproximar. E vai chegar a um ponto que ela vai ficando tão desequilibrada, tão desarvorada com a sua própria vida, e ela vai ficando uma pessoa apática,
uma pessoa às vezes aflita, uma pessoa infeliz, porque todos os lugares por onde ela andar, ela só vai ver dificuldades e problemas. Eles existem, são muitos, mas a misericórdia divina é infinita e nos dá a oportunidade do recomeço e nos dá a oportunidade do entendimento através do conhecimento da doutrina espírita. E aqui no último parágrafo, no seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra. Que horror, hein? Já pensou? Encontrar todo mundo que a gente conheceu aqui, aquele que a gente passou para trás, aquele que a gente tratou mal, aquele que a gente teve ódio dele, que fez tudo para prejudicá-lo, aquele que a gente teve inveja dele. E todas as existências anteriores delineiam na sua memória com a recordação de todo o bem e de todo o mal que tenha feito. Aí a gente vai lá no André Luiz, o Nosso Lar, chega em casa, pega um livro Nosso Lar e olha em duas situações que estão lá de encontros do André Luiz com pessoas que ele havia prejudicado na Terra. Aquele senhor, que o pai do André Luiz era um agiota, então emprestava dinheiro, e ele estimulava, o André Luiz estimulava para que o pai cobrasse e tirasse tudo da casa daquele senhor. Acabou encontrando lá no Nosso Lar. E a moça que também se envolveu sentimentalmente com ele, e que ele também não deu seguimento à história, também estava lá no Nosso Lar. Então nós vamos encontrar afetos e desafetos. Aí a gente tem que ter cuidado para ter só afeto, porque desafeto a gente encontra lá sim. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita ao nosso redor. A literatura espírita fala em 21 bilhões de espíritos, 7 bilhões de almas, quer dizer, de seres encarnados, e 21 bilhões de espíritos. É espírito demais que está aí em todos os lugares. A gente aprendeu também que tinha um céu lá em cima, um inferno aqui embaixo, mas aí a Terra roda, né? E como é que fica esse céu? Agora, por exemplo, nós estamos sem o Sol. O Japão está com sol. Como é que ficaria essa condição de um céu ou de um inferno circunstanciado, um lugar específico para os espíritos ficarem? Então, isso não existe. Eles estão em todos os lugares. Então, se nós temos 100 e tantas pessoas aqui, pode ter certeza que nós temos 300 espíritos para participar das palestras, assistindo às palestras. Estão em todos os lugares. Vamos concordar que lugar que é mais complicado, evidentemente que os espíritos são mais complicados também. Os lugares mais santificados, os espíritos mais preparados estarão lá, embora esses lugares mais santificados também sejam escolas e hospitais, daí a necessidade, ou os espíritos mais necessitados chegam também para os tratamentos, mas não para perturbar. Então, aquela pessoa que se compraz em situações de desequilíbrio, de indisciplina, de alegrias não cristãs, essas pessoas correm muito risco, porque os espíritos que estão lá são espíritos muito materializados, que gostam das coisas da vida. André Luiz, mais uma vez, vai nos contar que, por exemplo, num momento de tempestade, de muita chuva, como esses espíritos são muito materializados, eles se sentem muito físicos ainda, quando percebem que vem muita chuva, eles correm e se escondem. Onde? Onde achar porta aberta. Mas eles preferem bares, boates, inferninhos, esses lugares. Então, um lugar que não tem uma proteção espiritual, embora os mentores estejam também para dar assistência, como se fosse uma pessoa para salvar, um bombeiro para salvar uma situação mais complicada, mas via de regra, esses lugares com muita aglomeração são lugares onde a gente tem que ter mais cuidado quando formos frequentar, porque a população espiritual é de acordo com a população física. Então, um lugar, por exemplo, que tem torcidas organizadas, que as pessoas gritam, que vão para cima do outro, que tem violência, que tem morte, tem espírito mentor.
mas a quantidade, a turba de espíritos desequilibrados também é muito grande nesses locais. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontram solução racional. Então, a gente vê, por exemplo, aqui falando sobre o mundo moral, que eles exercem uma ação incessante. Daí vem os procedimentos de obsessão. As pessoas que se perdem a vigilância, perdem a disciplina, e elas entram num processo de obsessão. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, quer dizer, uma força da natureza, os espíritos. Imaginemos que nós aqui encarnados, se alguém vier me atacar, eu corro, né? É uma defesa que eu tenho. Mas espíritos, como é que eu vou fazer? Eu não estou vendo. A grande maioria de nós não enxerga os espíritos. Pode até sentir as energias dele, mas ver os espíritos, a grande maioria não vê espíritos. E aí como é que a gente vai fazer? Então é vigilância, é disciplina, é oração, é ação no bem. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer para resguardar da ação dos espíritos equivocados. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. É que é bem muito clara essa redação aqui, porque os bons vão nos concitar, nos chamar para o bem, isso é claro que vão, né? A gente pega as obras, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, assinada pelos espíritos que trouxeram a obra dele, ou pegamos a obra da codificação, e vamos ver que são só boas orientações, boas lições que nós recebemos. Mas se a gente pegar também livros de pessoas equivocadas, de pessoas com má intenção, nós vamos ver também concitando, quer dizer, chamando para a briga, para a guerra, para a guerrilha e para outras coisas mais, porque a gente vê isso, por exemplo, nas regiões fundamentalistas, quer dizer, essas que incitam, que chamam as pessoas para a violência, em nome de Alá, ou em nome de Jeová, ou em nome de Jesus, porque nós não podemos nos esquivar das condições também que nós passamos, o cristianismo passou por um período de muitos equívocos, e certamente nós estamos também envolvidos nesses equívocos do cristianismo. Então, tudo isso, todas essas informações que a gente recebe, elas não são oriundas de espíritos mentores. O espírito mentor vai trazer sempre a boa orientação. É igual a pessoa, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que fala gíria, uma pessoa que fala os arrancos, uma pessoa que grita, ela está naquela faixa de espíritos que nós vamos ver mais para frente, na escala espírita mais equivocada. Espírito mentor vai sempre dar a boa palavra, a boa orientação. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação. A linguagem dos espíritos é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, quase banal e mesmo grosseira. Isso nós já antecedemos, né? Falamos já. E eles manifestam espontaneamente ou pela evocação. Quando nós evocamos através da oração, sempre estamos evocando o Dr. Bezerra de Menezes, para que a equipe dele nos dê a segurança do nosso trabalho. Na época da codificação da doutrina espírita, Kardec evocou muitos espíritos. Hoje não se usa mais. Os espíritos não são evocados, tanto que o Chico dizia que o telefone toca de lá para cá. Então, hoje não tem mais a evocação. A gente pode chegar
no centro espírita, dá o nome para a psicografia, alguma coisa assim. Mas na época de Kardec havia necessidade, porque precisava de saber como é que funciona, como é que está a situação de um espírito suicida, como é que está a situação do espírito que só fez o bem. Então, a Revista Espírita de Paris, nós vamos ver muitas e muitas artigos falando sobre as evocações, como também no Obras Póstumas, também, que é um livro trazido depois do desencarne de Kardec, que vai falar também sobre essas evocações. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Então, esse aqui, ele conclui, nós finalizamos mesmo a introdução. Se quiserem conhecer, pegue um livro, leiam, é muito interessante. Mas ele está falando, então, a moral dos espíritos superiores. Se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Então, quando nós estamos sendo intuídos, inspirados, ou qualquer outra situação para fazer alguma ação que não seja boa, primeiro a nossa consciência já vai nos mostrar que aquela ação não é uma ação boa. Se a gente inverter a situação, imaginar assim: eu gostaria que alguém me tratasse dessa maneira, eu gostaria que alguém me respondesse dessa maneira. Então, se a gente inverter a situação, fica mais fácil da gente entender e começar a colocar em prática os ensinamentos trazidos pela codificação da doutrina espírita, porque o Espiritismo está restabelecendo o Evangelho na sua singeleza e na sua simplicidade. Então, nós concluímos. No próximo mês nós já estamos com o material pronto, que são os prolegômenos, já está pronto aqui do próximo mês. Valeu a pena? Vocês estão gostando ou não? Que bom. Então vamos.